aluno, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estou aqui para iniciarmos a aula da unidade número 3. Pois é, já chegamos aqui na disciplina Educação Formal e Não Formal. E o tema de hoje é da cidade educadora, as novas tecnologias, novas formas de educação. Nesse sentido, então, para iniciarmos a nossa conversa de agora, eu convido você a pensar. Você acha que o processo educativo de hoje é igual daquele que acontecia décadas atrás? Pois bem, este é um ponto muito importante para pensarmos, justamente porque suscita uma reflexão interessante no que diz respeito às mudanças no processo do ensino e da aprendizagem. Então, é justamente pensando neste questionamento que nós iniciamos a aula de hoje. Mas, vamos nos situar no contexto de hoje? Vejamos no quadro. A aula de hoje, então, se inicia justamente pensando em um cenário bem atual, bem contemporâneo, não é mesmo? As redes sociais. Eu tenho certeza, caro aluno, que você, se não acessa diariamente, conhece alguém que o faça, não é mesmo? Isso acontece porque as redes sociais, elas fazem parte do nosso cenário, não é mesmo? E é justamente pensando nisso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Além disso, vamos olhar para as redes sociais preferidas pelos jovens. Pois bem, caro aluno, é importante nós pensarmos justamente no impacto que as redes sociais têm hoje nas relações, nos processos de desenvolvimento, de aquisição de conhecimento e assim por diante, que se estabelecem nas relações contemporâneas. Todas as pessoas de todas as faixas etárias, obviamente, utilizam muito as redes sociais. Mas eu quero que você pense aqui comigo justamente pensando nas relações que se estabelecem, principalmente entre jovens, associadas às redes sociais. Outro ponto que eu quero que você pense, caro aluno, é justamente no impacto que as redes sociais têm no processo de ensino e aprendizagem. Eu já falei que você pense no impacto porque você já sabe que impacta, não é mesmo? Mas nós vamos pensar justamente de que forma que esse impacto acontece, de que forma que essas relações acontecem, uma vez que elas sim impactam no processo de ensino e aprendizagem. E o que mais que nós vamos ver? Voltamos ao quadro. Vamos ainda dar continuidade observando as TICs. Você já ouviu falar de TICs? O que são as TICs? Nós veremos também no dia de hoje e como elas impactam no que nós consideramos no processo de educação, ok? Veremos ainda as TICs no Brasil, uma vez que nós precisamos ter um olhar específico para o nosso cenário. Veremos ainda a definição de cidade educadora, ou seja, o que é uma cidade educadora e como pensar em cidades educadoras. Então, caro aluno, você percebe que nesta aula, na unidade 3 da disciplina Educação Formal e Não Formal, nós temos um rol, um arsenal de assuntos muito pertinentes e muito importantes para a nossa discussão. Então, neste momento, aluno, eu convido você a pegar o seu papel, pegar a sua caneta, se achegar aqui, porque nós vamos ter muito conteúdo interessante para conversar. Muito conteúdo que eu tenho certeza que vai impactar no seu pensamento de hoje, vai impactar nas suas reflexões para além de hoje, futuramente, e fará você pensar, você refletir sobre todos os seus pensamentos para trás, que já aconteceram. Caro aluno, você acessa redes sociais?
avaliar com que frequência você acessa as redes sociais. Porque eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você acesse, não é mesmo? E eu tenho mais uma pergunta. Você acha que todos acessam as redes sociais da mesma maneira? Do mesmo jeito? Com o mesmo tempo? Pois bem, fato é que as redes sociais, elas são e fazem parte do nosso cotidiano. E quando eu tô falando de redes sociais, eu quero que você não pense somente lá nas redes sociais virtuais, né? Naquelas que nós acessamos pelo celular, pelo computador. Eu quero que você pense em redes sociais justamente como o próprio nome originalmente veio. Nas redes de convívio social, também fora do meio cibernético, também fora do meio virtual, ok? Então eu quero que você pense justamente no processo de relacionamento que acontece quando nós pensamos nas redes sociais e quando nós pensamos na forma como nos relacionamos com elas, ok? Vamos ver no quadro? As redes sociais, elas têm características mais ou menos semelhantes entre elas, não é mesmo? No que nós podemos pensar? Que elas possuem estruturas abertas, que possibilitam relacionamentos horizontais e não hierárquicos. Ou seja, quando nós pensamos nas redes sociais, nós podemos pensar que é uma forma de relacionamento entre os seres, uma forma de troca entre os indivíduos, entre os seus participantes, uma vez que o homem é um ser social e ele necessariamente precisa se comunicar. Podemos pensar aqui em várias redes, né? Como, por exemplo, as redes comunitárias, as redes profissionais, as redes sociais e tantas outras. Ponto importante é que elas refletem um processo de fortalecimento da sociedade civil por meio da participação democrática e mobilização social. Isso acontece, caro aluno, justamente porque as redes sociais, elas se manifestam de várias formas. Elas não são somente virtuais, elas se relacionam também além da virtualidade. Elas se relacionam além do ambiente cibernético. Por isso que nós conseguimos pensar em redes sociais além da virtualidade. E por quê? É porque o homem é um ser social, o homem ele é um ser que precisa de comunicação. Então, nós precisamos pensar justamente nessas formas de comunicação, oral e escrita. Uma vez que, caro aluno, esse processo de comunicação, seja ele em ambiente oral, seja ele em ambiente virtual, ele acontece baseado em alguns elementos previamente determinados e que se repetem em quaisquer esferas da comunicação. Quais são eles? Sempre nesse processo comunicativo, dentro das redes sociais, nós precisaremos considerar um emissor ou um locutor, que é quem fala. Nesse momento aqui sou eu, né? Sempre haverá também um público, um interlocutor, o receptor daquela comunicação. Isso acontece também nas redes sociais, mesmo que nesse processo de troca isso não ocorra simultaneamente, esse processo aconteça. Por exemplo, aqui, você está aí me ouvindo, você é o meu público, você é o meu interlocutor. Outras características que nós podemos ver são, por exemplo, o ambiente, o meio, o canal pelo qual nós nos comunicamos. Aqui, no caso, é a nossa aula, nossa teleaula. Num diálogo em uma rede social presencial, é ali o ambiente da conversa. Quando nós pensamos nas redes sociais virtuais, pode ser, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, etc. Então, essas características, elas permeiam todas as redes sociais a que nós estamos inseridas. É importante, caro aluno, que você perceba justamente que essas relações, elas sofreram alterações ao longo dos tempos. Exemplo, hoje é quase que impensável um jovem que não tenha acesso aos perfis de redes sociais. A maioria tem ou quer ter. Quando nós voltamos anteriormente, nós podemos associar justamente a
redes sociais por meio, às vezes, de cartas, por meio de pombo correio, por meio de mensagens e assim por diante. Então, nós podemos observar essas trocas destes cenários. E como que esse contato acontece? Vejamos no quadro. Esse contato, essa ideia de exposição excessiva, ela é muito importante, porque o contato com as redes sociais é importante, mas o excesso pode ser prejudicial. E isso é o que nós justamente observamos. Por quê? Há uma infinidade de informações, uma infinidade de exposições por meio de infinitos canais que impactam e que tem um papel importante quando nós pensamos na exposição, que se controlada, que se dentro dos parâmetros normais é importante, mas se nós pensamos em uma exposição excessiva, ela pode sim ser prejudicial, caro aluno. Este é um ponto muito importante que nós precisamos pensar. Neste cenário, é importante que nós pensemos no papel do professor frente a esse cenário. O que acontece? É importante ponderar, é importante que o professor pondere entre pontos positivos e entre pontos negativos. Para tanto, caro aluno, é importante a capacitação e envolvimento constante dos professores, vinculando e analisando justamente os benefícios e os malefícios desse uso. Nesse ponto, caro aluno, eu quero te dizer que nós, enquanto educadores, nós podemos e nós devemos fazer uso das redes sociais, mas nós precisamos analisar, nós precisamos ponderar para fazer uso dessa ferramenta que inegavelmente faz parte do cotidiano dos alunos, inegavelmente faz parte do arsenal de contato dos alunos. Então nós precisamos identificar e fazer uso dessa ferramenta a nosso favor para conseguir alcançar os nossos alunos. Caro aluno, eu tenho certeza que você tem acesso a uma ou mais redes sociais, não é mesmo? Nesse sentido, eu te pergunto, a quais você tem? Quais você acessa frequentemente? Eu tenho certeza que começou a vir à mente várias redes sociais, né? E eu quero só te ajudar a lembrar que antigamente nós até acessávamos redes sociais virtuais diferentes, né? Talvez você se lembre do Orkut. Ou ainda, vamos voltar aí e lembrar um pouquinho mais atrás do MSN, quando a janelinha subia. Ou ainda, você pode pensar e lembrar do MySpace. Calma, talvez você seja muito jovem para lembrar de todas essas, mas hoje provavelmente você tem contato com algumas, não é mesmo? E quais você acessa? Por exemplo, o YouTube, que é uma plataforma que disponibiliza vários vídeos para nosso acesso. Ou ainda tem uma plataforma que inclusive eu ainda nem acessei, que é o TikTok, que também é uma rede social. Temos tantas outras, né? Como, por exemplo, Foursquare, que se relaciona com o local, ou Tumblr, que se relaciona com fotos, enfim, uma infinidade de redes sociais. Mas, neste momento, vamos aqui conversar sobre algumas, né, mais importantes e de que forma que nós podemos fazer uso dessas redes sociais a nosso favor no processo educativo. Qual será a mais utilizada hoje em dia? Uma que passa aí pelo cenário jovem? Vamos ver? Vejamos no quadro. A primeira que eu quero conversar com você é justamente o Instagram. E, caro aluno, eu tenho certeza que se você não acessa, você pode, eventualmente, ter tido contato, ter ouvido falar
Hoje, né, dados da própria página do Instagram, é que ela se tornou a rede favorita dos brasileiros, não é mesmo? Então, o acesso a ela é muito amplo e ela tem uma infinidade de arsenais, de processos comunicativos. Inclusive, quando nós pensamos no Instagram, normalmente é o nosso maior rival quando nós estamos tentando dar uma aula e o nosso aluno está pensando em outra coisa, não é mesmo? Quando vocês estiverem inseridos ali nesse contexto, vocês vão sentir isso. E é muito importante nós pensarmos também justamente nessa ferramenta como um recurso para nosso processo de ensino e aprendizagem. Por que não usar uma rede social para acesso a informações? Acesso, por exemplo, a um projeto de educação não formal, a um projeto, a uma ONG, a um espaço e assim por diante. Lá nós podemos conhecer infinitos projetos que acontecem de maneira muito significativa no contexto social. Então é importante nós pensarmos isso. Praticamente, ou a maioria dos projetos, das redes sociais, dos projetos comunitários, dos projetos de intervenção das ONGs, dos museus, tem uma página nessa rede social. E se nós queremos garantir que o nosso aluno tenha acesso a esses materiais, a essas informações, por que não fazer uso e trazer o Instagram para o nosso lado? Trazer o Instagram justamente como uma ferramenta do nosso processo de ensino e aprendizagem. Não é mesmo? Mas nós não paramos aí. Além do Instagram, temos também o Facebook. E como é que ele funciona? Vamos verificar? O Facebook foi criado em 2004. Então nós podemos até dizer que o Facebook ele já é um ancião, não é mesmo? Já temos aí um vasto tempo de contato com ele. Inicialmente, ele foi destinado apenas aos estudantes de Harvard. Se você não conhece, Harvard é uma instituição, uma universidade muito famosa nos Estados Unidos. Só que se expandiu. Deu tão certo que hoje o mundo inteiro tem acesso a essa rede social. Ela se caracteriza por atender e alcançar diferentes faixas etárias ao redor de todo o mundo. Ela é uma das redes sociais, ou se não a mais popular, e atinge aí diversas faixas etárias e atinge uma infinidade de públicos. E, caro aluno, o Facebook também ele é muito interessante para nós fazermos uso enquanto ferramenta, né? Trazermos como nosso aliado justamente porque ele é uma forma de disseminação de informações. Claro que há muitas informações ali que não são pertinentes, que não são válidas, mas nós podemos fazer uso para o nosso processo. Assim como do Instagram, do Facebook, é possível localizarmos páginas de projetos, páginas de ONGs, páginas de eventos, museus, eventos culturais, assim por diante. Mas por que não fazermos uma página do Facebook com os nossos alunos para disseminar informações? Para fazer ali publicações pertinentes aos conteúdos. Não é mesmo? São pontos muito importantes que nós precisamos pensar. Além disso, o Facebook permite a criação de grupos. Grupos que possibilitam troca de arquivos, trocas de informações, trocas de livros e assim por diante. Então, nós podemos sim fazer uso desta ferramenta para nos ajudar no nosso processo de ensino e aprendizagem. Além do YouTube, nós temos o Twitter. E como o Twitter funciona? Vejamos. O Twitter, ele foi criado ali em 2006. Então, nós também já podemos dizer que temos anos de Twitter, né? O Twitter é uma espécie de mini blog, né? Que permite aos usuários postarem textos, links de imagens, vídeos e outros elementos, sendo que tem até 140 caracteres, os quais serão vistos por todos os seus seguidores. Então é importante que o Twitter ele tem uma característica interessante, que ele permite um acompanhamento quase que em tempo real dos principais eventos do mundo. Além disso, é por meio do Twitter, né, e daqueles rankings que se vê quais são os tópicos mais abordados do mundo. E, além disso, nós temos o nosso conhecido WhatsApp, né? O Zap, que
permite o envio de vídeos, fotos, áudios de maneira gratuita. Além disso, ele tem a possibilidade de formar grupos de conversa e deixa muitos adolescentes e adultos conectados constantemente. Cara, aluno, o WhatsApp ele sempre foi uma ferramenta muito importante nos processos de ensino e aprendizagem, não é mesmo? Pois ele permite uma comunicação muito rápida e muito acessível do mediador com os membros do grupo, os membros de uma sala e assim por diante. Mas, ali no ano de 2020, em todo aquele processo de pandemia, aulas remotas, aulas à distância, assim por diante, o WhatsApp se tornou uma das principais ferramentas que possibilitaram que ali no ano de 2020 fosse possível continuar com o estudo, com o processo de ensino e aprendizagem. Quero que você perceba, então, que todas essas ferramentas, elas não são nossas rivais, mas devem ser nossas aliadas no processo de ensino e aprendizagem. Caro aluno, tenho uma perguntinha para você. Você consegue pensar em sociedade atual, hoje, sem as inovações tecnológicas? Seria possível pensarmos sem esses recursos, sem acesso a um celular, sem acesso à televisão e assim por diante? Difícil pensarmos, não é mesmo? Pois bem, quando nós pensamos em invenções tecnológicas, às vezes, nós pensamos somente em recursos virtuais. Mas é importante destacar que tecnologia não é somente isso. Por exemplo, a escova de dente é uma tecnologia que mudou o mundo, né? Amamos a escova de dente. Então, são recursos que mudaram e que trouxeram benefícios. Vamos ver no quadro. As invenções tecnológicas, elas se relacionam com a evolução do homem. E nós podemos relacionar justamente com as tecnologias de cada época. Ou seja, a cada tempo, a cada passo que nós damos, nós conseguimos observar diferentes invenções tecnológicas. Nesse sentido, vamos lá para a década de 1980, quando surgiu o programa Telecurso Segundo Grau, que foi ali naquela década uma explosão, uma inovação que garantiu, que proporcionou o acesso a informações por milhares e milhares de pessoas. Depois, nós podemos dar um salto significativo e chegamos em 2017 com a explosão dos cursos de EAD, Educação à Distância, que utiliza ali as videoaulas alocadas em plataformas digitais, no AVA, que permite que sejam assistidas a qualquer hora, além de outros recursos como chats, sites de orientação e assim por diante, caro aluno. Então você percebe o grande salto, a importância que nós temos no processo de educação. Desde que nós começamos com a educação à distância, lá no telecurso, até hoje que nós vemos esse recurso incrível. Aqui, por exemplo, nós temos um estúdio altamente tecnológico, altamente preparado para garantir que você tenha a melhor aula. Mas nós podemos destacar ainda, pensando no cenário do ano de 2020, com a explosão das aulas ao vivo, das aulas EAD, das aulas por meio de outros aparatos tecnológicos, ou ainda pensando desde a educação básica, o envio de vídeos para cumprir com as aulas da educação básica ou ainda da educação infantil. Então, todas essas alternações, todas essas mudanças garantem justamente o avanço dos processos de ensino e aprendizagem. Então, eu tenho certeza que se você não reconhecia essas mudanças, agora você vai reconhecer, uma vez que elas garantem que o processo de ensino e aprendizagem alcance e extrapole cada vez mais as barreiras impostas pela sociedade, ou impostas ainda pelas adversidades da vida, não é mesmo? Mas voltando para as invenções tecnológicas, nós precisamos pensar de que forma que elas se situam. Vejamos. Essas invenções tecnológicas, elas impactam justamente por alcançar todas as esferas, não é mesmo?
Podemos pensar aqui que essas invenções tecnológicas, elas alteram comportamentos e linguagens, redefinem as formas de pensar, agir e de transformar o mundo. Ainda, elas tratam a informação e o conhecimento e auxiliam na comunicação. Eu te falei da escova de dente, mas nós podemos pensar em outras invenções tecnológicas que colaboram, principalmente aqui com o nosso processo de ensino e aprendizagem. O seu lápis, o seu caderno, a sua caneta, esta lousa, giz, livro didático, entre tantos outros elementos tecnológicos que colaboram com o processo de ensino e aprendizagem. Então, caro aluno, nós precisamos pensar em todos esses elementos que garantem que nós possamos alcançar o aprendizado e que tanto colaboram com este momento, não é mesmo? Neste sentido, eu destaco aqui a Unesco, né? Quando nós pensamos na Unesco, ela traz uma definição, uma reflexão muito importante em relação às TICs. A Unesco, bem como outros órgãos internacionais, acreditam que as TICs podem contribuir com o acesso universal à educação, ou seja, podem colaborar que os indivíduos, entre tantos lugares do mundo, possam ter acesso ao processo educativo. Também a qualidade de ensino e aprendizagem, a capacitação de professores, a melhoria na gestão educacional, fornecer políticas e ferramentas adequadas ao ambiente educativo. Então, caro aluno, você percebe que todas essas invenções tecnológicas, elas impactam diretamente no processo de ensino e aprendizagem. Então, as TICs, elas vêm para colaborar com a equidade da educação, o acesso universal no ensino, o desenvolvimento profissional, melhorar então em questões de gestão e assim por diante. Podemos ver ainda que as TICs, elas colaboram justamente para garantir, para ampliar o processo e o acesso às plataformas de ensino. Uma vez que, caro aluno, nós sabemos que todas essas invenções tecnológicas, elas têm como objetivo ampliar, ser mais abrangentes, pensando ainda em diferentes setores, pensando ainda em diferentes alcances. Então, caro aluno, quando nós pensamos em todas as invenções tecnológicas, quando nós pensamos em todo esse arsenal tecnológico, né? Que hoje pode ser novidade, amanhã pode não ser mais. E também aquilo que um dia foi novidade e hoje não é mais. Mas todos esses elementos, desde um lápis até um data show, até uma aula ao vivo, síncrona, aqui eu aqui, você aqui, nós temos a nossa aula juntinhos. Todos esses elementos, eles vêm para somar, eles vêm para colaborar com o processo de ensino e aprendizagem. Não mais e nunca mais, eles vêm para combater, para ser opositores a nós, para competir conosco, mas vêm para auxiliar e para agregar ao processo de ensino e aprendizagem. Caro aluno, você está preparado para conhecer a situação problema 1? Essa situação problema, ela se relaciona intimamente com a ideia de redes sociais. Vejamos do que se trata. A situação problema 1 diz que um professor do ensino fundamental observa que tem perdido a atenção de seus alunos para quem? Tem perdido a atenção para as redes sociais. Em suas aulas, os alunos se interessam mais em navegar nas redes do que participar das aulas. O professor não
quer proibir o uso do celular, mas quer encontrar uma forma de mudar este cenário. Então, caro aluno, essa situação, este cenário, ele é muito comum, não é mesmo? É frequente professores, educadores reclamarem que estão tendo que competir ali com o uso de celulares, uso das redes sociais, não é mesmo? E este professor aqui, ele está numa situação que ele não quer proibir, ele não quer eliminar o uso das redes sociais, mas ele quer justamente ver o que fazer diante dessa situação. Então, aluno, eu convido você a, neste momento, pensar na sua experiência enquanto aluno, pensar nas suas reflexões enquanto educador e pensar em como nós podemos resolver essa situação, problema. Pense aí e voltamos já já. E aí, aluno, deu tempo de pensar um pouquinho nessa situação problema? Quero compartilhar com você uma das participações que nós recebemos muito pertinente, que diz que o professor deve utilizar as redes sociais como uma ferramenta para tornar a sua aula mais atrativa. Parabéns, Apolo, que enviou essa resposta, pois é justamente isso que nós precisamos fazer. Utilizar as redes sociais a nosso favor. E o que mais? Vamos ver no quadro? O que nós precisamos?